Bem-vindos a mais um programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje estou recebendo em minha cozinha, com muita alegria, meu amigo Mário Napolitano. Bom, o Mário é o pai da Valentina, do Lorenzo, do Giuseppe e do Ernesto. Bom, meu amigo Mário veio para o Brasil a passeio, conheceu as nossas praias, conheceu a nossa civilização tupiniquim e se apaixonou por uma delas. Né, Mário? Claramente. Se apaixonou pela Carol, casou-se e hoje mora no Brasil. A gente fica muito feliz por ter ganho um amigo a mais e... Prazer meu. E temos uma história incrível aqui junto, porque nessa cozinha ele começou a promover o encontro dos italianos que moram aqui na nossa região. E jantarzinho, começa com 1, 2, 3, de repente o salão estava cheio e o Mário foi um grande anfitrião, juntamente com o Giorgio, juntamente com o Ramela, que já gravou aqui conosco, e a gente virou uma grande família italiana e eu tenho a felicidade de tê-lo aqui. Sempre que a gente pode, a gente está junto, né, Mário? Com certeza, nós temos a honra de ter vocês, de ter você que sempre ajudou e sempre quis aprender essas receitas puras italianas que depois em cada país pode ser trocado os ingredientes, mas sempre você pediu para entender a história que está por trás de cada receita. Realmente, eu sempre pedi ao Mário e ao George, com quem eu mais trabalhei, me ensina como é a receita genuinamente italiana. Dessa forma, eu economizava um pouco de curso lá na Itália, né? Se eu tenho um italiano aqui, não preciso ir para lá. E se eles cozinham muito bem, melhor ainda. Bom, o que eu queria falar do Mário também é que ele é o próprio italiano em pessoa. Porque até então, os italianos que eu conhecia eram muito elegantes, educados. E o Mário chegou já com aquele vozeirão, já falando, a comida tá boa ou tá ruim? Não tem meio termo, né, Mário? Mas você não pode pedir para um italiano como... Você arrisca, porque o italiano, você fala para o italiano, eu fiz uma receita italiana, como você está? Então o italiano já acha que você deu para ele a capacidade de poder julgar. Exato. Então ele julga e te fala a verdade, vocês não podem ficar ofendidos. E eu sou muito grato a todos os italianos que eu tenho contato até hoje, e principalmente ao Mário, que está sempre conosco. E eu vi a família dele aí crescendo, né? E tomara no sentido de quantos filhos eu fiz. E quantos filhos Tô apaixonado por minha esposa. É uma grande paixão porque a família ficou grande. Bom, e o Mário tem uma história também de família. Esse prato conta um pouquinho da história e a história da região dele, que é Nápoles, né? O napolitano, ele tem uma mistura bastante interessante na sua formação como italiano, que veio bastante nacionalidades para lá, né? A parte de Nápoles sempre foi a capital de... se chamava na época, antes da União da Itália, se chamava Regno das Duas Sicílias. E sempre começou com o domínio alemão, Svevo, Federico II Svevo, onde vem também o meu sobrenome, que vem da Alemanha. Sim. E depois teve a França, teve a Espanha, então árabe, então a dominação as influências foram uma mistura muito gigante e variedade de comida, de produto, de quanto. E o que é muito interessante quando ocorre essas misturas, né, é que cada um traz as suas especialidades, combina com os ingredientes locais e criam pratos incríveis. Uma das coisas que eu ouvia também é que os napolitanos têm o seu vocabulário é um pouco difícil de entender, né? Porque fala muito rápido. Em verdade, toda a Itália tem uma série de dialetos. Sim. E o dialetto napoletano é um dos dialetos fortes, porque na cultura napoletana você tem uma quantidade de atores importantes, comediantes, poetas, então a cultura se expandiu para toda a Itália e fora a Itália também para o mundo. Basta lembrar, não sei, Caruso nos Estados Unidos ou quanto mais. Bom,
Eu fico imaginando, né, o Mário, como ele fala bastante, gesticula, fala alto, parece que tá sempre brigando com você, mas na verdade ele tá sendo carinhoso. Eu fico imaginando como eram os seus encontros familiares, né, finais de semana, como eram as suas refeições. Então, Marcelo, você sabe muito bem que, primeira coisa, a gritaria faz parte dos italianos. Cioè, não pode faltar no mundo italiano. Segunda coisa, quando você cresce em uma família onde, como a minha, mas como um monte de famílias italianas, tem uma forte cultura de cozinhar em casa, porque vem da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, eles cozinham em casa. Você aprende toda uma série de receitas, você trabalha na cozinha junto com a tua avó, junto com a tua mãe. Essa coisa se repete ano em ano. Você cresce com... que não gostaria de fazer, que você gostaria de brincar, sair, você tem que ficar ali fazendo batendo pasta. Ovo, fazendo pasta, fazendo alguma coisa. E aprende toda uma série de receitas. Bom, turma, ele trouxe aqui um prato muito simples, mas é um prato que conta muito um momento que todo mundo passou. Né, Mário? Um momento onde houve falta de alimento e a gente precisava criar com o que tinha, né? Verdade, você acontecia sempre em período de crise que você não tinha sempre a comida fresca do dia. Então, ou, por exemplo, sobrava a comida do dia anterior ou de outros dias. Então você reaproveitava criando receitas novas com sabores diferentes. Eu preciso fazer uma coisa, é obrigação para mim fazer na comida em geral na Itália. A comida italiana se diferencia da outra parte do mundo porque você tem como comida italiana o italiano tem a ideia de a exaltação dos sabores. Exato. Cioè, você pega, junta um sabor com outro sabor, se os dois se exaltam um ou outro, combinam, exalta proprio no paladar, tem um raciocínio. Se um esconde o outro, não tem mais raciocínio. Cioè, essa comida para o italiano sentido. Não funciona. Para o francese funciona, mas para o italiano não funciona. No caso dessa receita, é uma receita que vinha de situações de precariedade, de utilizar também coisas que não foram consumidas e criar um prato gostoso que possa ser útil na comida ao longo da semana. E aqui combinou perfeitamente, né, Mário? Porque pegar o pão, né, amanhecido, ou o pão que já está quase lá virando farinha, né, e transformar ele em outro prato foi um dos melhores pratos que eu aprendi com eles. E vocês, tenho certeza, você aí no Paraná vai conseguir replicar e vai ter o grande prazer de provar um prato napolitano delicioso. Mário, fala um pouquinho sobre a mozzarella in carrozza. É assim que fala? Mozzarella in carrozza. Allora, a mozzarella in carrozza nasce porque fondamentalmente você comprou a mozzarella, mas não se consumiu tudo. Então ela ficou, é do dia anterior, ela ficou parada. Então, por que tem que separar? E a receita precisa, você não pode pegar uma mozzarella fresca, appena feita, porque a receita precisa disso, porque o leite tem que sair da mozzarella, ela tem que ficar mais firme. Sair todo o suor. Todo o suor. Você não pode, o pão é um pão antigo, na Itália se chama pão raffermo, no sentido que é do dia anterior ou do dia antes. Por mesmo sentido, ele tem que ficar firminho. Então você pega dois produtos que fundamentalmente são dois produtos que não teria comido no dia seguinte, junta os dois para criar um novo prato e exaltar esses dois tipos de ingredientes. Então você pega uma mussarela que não usada, um pão não usado, junta duas coisas com ingredientes naturais, como ovo, como farinha, queijo e pimenta, e cria um novo prato gostoso que dá a possibilidade de reutilizar esse tipo de produto que tinha um valor agregado, um valor alto, porque a mussarela é um custo elevado,
e in alcuni periodi na Itália. E você não perde o produto lá, aquele insumo que, né, hoje, como disse o Mário, custa caro. Bom, a mussarela em caroça, como o Mário explicou, é a união do queijo com o pão. Depois nós vamos empanar, temperar essas farinhas, vamos mostrar aqui como a gente tempera, e fritar esse ingrediente, esse prato. Mário, eu tô com uma dúvida. É um primeiro prato ou um segundo prato? Verdade, é um segundo prato. Na Nápoles se usa muito se usava sempre como segundo prato. Sim. O primeiro prato sempre é a massa na Itália. Como segundo prato você poderia ter uma mussarela em carroça. Ou, por exemplo, in um jantar você não faz o primeiro prato porque fica pesado e faz somente um segundo prato que é claro que a gourmetização da comida, também aquela italiana, levou esse tipo de prato para um consumo também fast food. Onde você vai na rua, já tenho fame, compra uma mussarela em carroça, come, sai comendo na rua. E o street food é muito forte na região de Nápoles. Olha só, que legal. Em toda a Itália, mas na região de Nápoles é muito forte. Mário, vamos falar sobre a receita então? Vamos à disposição. Vamos lá. Bom, iniciamos aqui com o ovo, tá? Nós vamos usar o ovo para empanar naturalmente. Farinha de trigo, farinha de rosca, o queijo ralado aqui em pó, né? Pimenta do reino e o pão, como o Mário falou. O pão amanhecido, né? De preferência 1 dia, até 2 dias seria interessante. Eu tenho alguns tipos de pães. Eu já conheço bem a figura, então eu já trouxe vários pães aqui para ele escolher qual é o melhor, porque o grau de exigência aqui é alto. E o produto principal é o queijo. Então aqui, a mussarela que eu trouxe é de um produtor local, né? É uma mussarela que ela ficou dormindo, ela ficou lá escorrendo, tirando todo aquele soro que o Mário falou, porque ela não pode estar úmida. Porque se ela estiver úmida, você empanar, colocar entre fatias de pães e a mussarela estiver úmida, vai abrir esse empanamento, vai escorrer. Vai soltar água. Vai soltar essa água dentro da gordura, pode até causar algum dano à pessoa que está fazendo. Então, é uma mussarela, como eu disse, ela ficou escorrendo. Eu vou tirar aqui do saquinho. Você vai perceber que, apertando ela, não sai o soro, tá? Então, é uma mussarela que muitas vezes é usado para pizza também. E ela é chamada na Itália como fior di latte. Agora, você sabe que eu sou um cara... Allora, quando você coloca a mussarela aqui, sim. Algumas pessoas poderiam dizer, então eu vou usar um queijo mais raffermo. Sim. Não é a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque você tem que ter aquele ponto quando a mussarela no óleo, no quente do óleo, sim, ela tem que derreter. Sim. Ela, se está muito seca, não derrete e fica dura. Sim. E fica tudo seco. Se ela está muito verde, no sentido que é muito fresca, ela solta muita água. Então, cria problema do mesmo jeito. Então, ela tem que estar naquele ponto de raffermo certo. Sim. Para que, normalmente, o ponto de raffermo de uma mussarela de fior di latte é 1 dia, no máximo 2 dias, de frigorífico. Então, ela fica suculenta, mas um pouco mais sequinha. Perfeito. E para você que não tem uma mussarela especial, que essa é feita, né, com receitas italianas, com leite de vaca, né, porque também tem a mussarela de leite de búfalo. São 2 culturas diferentes. São proprio 2. Quando você tem somente o leite de vaca, na Itália se chama fior di latte. Isso. Quando você tem o leite de búfala, sim, os napoletanos, que têm mais leite de búfala muitas vezes, chamam ele de mussarella. Exato.
E o fior di latte que se usa para esse tipo de receita, normalmente a cultura quer o fior di latte de Agerola, que é um país perto de Nápoles. Sim. Mas, independentemente disso, você pode pegar uma mussarela normal que você encontra, que seja não muito seca, e a receita vai ficar boa do mesmo jeito. Perfeito. Você que em casa, então, não se preocupe, você na sua região, com certeza tem produtores de queijo aí na sua região, só procure, né, essa dica que o Mário tá dando de não estar muito seca e não estar também muito, vamos chamar de verde, né, ou fresca demais, porque daí vai ter o soro, tá? Então, só essas dicas. Nós temos a felicidade aqui na nossa região de ter um produtor local que entrega o produto como nós precisamos na nossa culinária. Vamos para a receita? Vamos preparar? Vamos. Ele já chegou falando que está com fome, então... É verdade. E vamos fazer. Turma, decidimos aqui qual pão a gente vai usar. Vamos usar um pão artesanal, um pouquinho mais duro, né? É um pão que tem uma casca um pouquinho mais dura. E vamos usar aqui também um pão caseiro fatiado, tá? É mais fácil de encontrar, então por isso nós vamos fazer essas duas versões. O Mário deu uma dica aqui para que esse prato não fique muito grande, né? Porque pode ser que a pessoa não tenha tanta fome, daí vai comer só uma parte. Ele deu a dica da gente tirar as pontas aqui, tá? Não é uma preferência particular dele, ele gosta. E nós vamos deixar aqui um retângulo, né? Deixar um pouco mais harmonioso aqui. Lembrando que esses pedacinhos depois a gente pode fazer a farinha, né, Mário? É claro, tem que ser aproveitado. Para reaproveitar tudo. Então cortamos aqui a pontinha. Vocês viram um pontinho preto aqui no pão? É porque tinha azeitona também nesse pão. Aqui eu vou tirar um pouquinho dessa casca aqui, mano, mas poderíamos não tirar porque essa casca é deliciosa. E vamos deixar aqui para outra. Ó, deixamos aqui um pedaço da minha mão aqui. Então acho que tá bom desse tamanho? Tá ótimo. Sim. E o queijo, né? O outro pão não precisamos cortar porque o outro pão ele já tá quadriculado aqui. Já tem um formato próprio, né, da forma. Cortar aqui seria desperdiçar o pão, né? Então, eu vou cortar aqui a mussarela. Mário, a mussarela um pouquinho mais grossa. Uma metade do dedo. Metade Agora do depende do tipo de dedo que você tem. Mas... Aqui, tá? Vamos cortar aqui. Se tiver grossa, você me corrige. Vai. Vamos lá. Ó. Tá ótimo. Tá bom? Nós cortamos os pães aqui em pares, né? Porque nós vamos unir essas fatias, ó. Primeira fatia, uma mussarela, segunda fatia em cima. Você tem que completar todo toda a mussarela. Então, se eu parto daqui, por exemplo, eu faço este. Põe mais uma aqui. E faço este aqui. Sim. Então, assim, Portão. completo. Perfeito. Corta ali as beiradinhas. Ok? Ok. E rendo ela. Sim. Por isso você corta o pão ou a mussarela do mesmo jeito. Do mesmo tamanho. Ok? Também. Assim vem completa. Perfeito. Não passa uma em cima da outra, vem completa. Viu? Não... Viu o que eu disse? Desculpa. Desculpa. Não, imagina. Eu já conheço, eu já sei que é assim. Vem completa assim. Por quê? Porque é um prato que tem que ser tudo cheio. Você, quando depois vamos fritar, você vai perceber o que eu estava contando e por que deveria ser assim. Sim. Deveria ser assim. Vamos montar o segundo aqui. Seguindo aqui as dicas. Ó, aqui tá passando, eu vou cortar um pouquinho. E vai ficar todo preenchido como falou o Mário. Temos dois prontinho. Vou puxar aqui de lado. Cortar mais mussarela. Mário, essa mussarela tá muito boa. Eu provei ela. Olha aí. Eu sabia que você ia gostar.
Os ovos já estão batidos. Coloquei uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino, tá? Vou deixar aqui separadinho. E eu fiz questão de chamar o Mário, porque essa é uma técnica muito italiana, que é o fato de, na farinha de trigo, a gente misturar um pouquinho de sal também e um pouquinho de pimenta do reino, tá? A gente vai usar a farinha de trigo aí nessa primeira parte. Depois, também uma técnica muito italiana, usar o pão, né, o pão velho já moído, processado, ralado. Ralado. Com o queijo ralado também. Essa é uma técnica que eu aprendi com eles. Eles fazem muitos empanamentos assim, né, Mário? Bom, tá aqui. Vou deixar do lado. Aqui é só misturar um pouquinho, né? O queijo com o pão. E aqui a farinha de trigo, o sal, a pimenta do reino e a farinha de trigo. E agora, vamos começar o empanamento, Mário? Vai. Tá tudo certo até agora? Tudo certo. A melody that fills the air. We find our pulse, we let it drive. It's something only we can share. Feel the rhythm take control. Let it move your heart and soul. This is the rhythm we create. A timeless tune, a perfect state. The sound unites, it pulls us near. Together now, no fear, no tears. Turma, tá empanado aqui a mussarela em caroça. É muito importante vocês poder fazer essa selagem aqui em volta, né? Então eu coloquei 2 vezes, como vocês viram, e daí alguma parte ou outra que ainda estava exposta ao queijo, eu fui lá no ovo, molhei um pouquinho mais e um pouquinho mais de farinha, ó. Ficou bem seladinho aqui. E agora chegou o momento da gente fritar. A panela já está com óleo quente aqui a 140 graus, 145, né, Mário? Como o Mário lembrou aqui, é importante que o óleo não esteja muito quente, porque a gente vai ter que virar, deixar bem douradinho, bem sequinho, tá? Então eu vou abaixar dentro do óleo aqui com a escumadeira. Vou fritar um por vez, tá? Foi lá o primeiro. E com calma, né, a gente vai fritar. Tá 140 graus, vai baixar um pouquinho a temperatura. A gente vai esperar selar de um lado, vamos selar do outro lado. E depois, só comer, né, Mário? Tô esperando isso. Isso aí. Senhoras e senhores, mussarela em caroça. Carrozza. Caroça. Ó. Olha o barulhinho. Tá bonito, hein, Tá Mário? bonito. Agora precisamos cortar Vai. e vamos ver se realmente... Toda a honra para você. Vamos lá. Turma, um cheiro muito bom aqui, um cheiro de fritura boa, né? Ah, quero falar sobre esses 2 ingredientes que colocamos aqui. A lite, que é anchova, né, em conserva, é um peixinho bem pequenininho, salgadinho, que também pode ser uma opção aí para colocar nesse prato. E tomate seco, né, que é mais conhecido aí do grande público, também. Mário fez uma observação, ao final da fritura, sempre um pouquinho de sal, tá? Para dar aquele saborzinho extra. Tá certo até agora, Tá Mário? certo. Com a Então vamos pintada lá. de sal. Agora vamos cortar. Bom, eu vou fazer um corte aqui em triângulo. E vamos abrir aqui. Vamos lá. Aqui tá filando, né? Exatamente. Você percebe o queijo derretendo. Essa é uma forma de servir. Mas existe uma outra forma, né, Mário?
Uma forma di quando ero criança. Que você pega na mão. Aqui. Só che sta filando. Agora o italiano vai chorar. Olha que maravilha. Bom, Mário, e eu vi que ainda se faz isso, né? Exatamente. Aí. Pra quebrar com as mãos. Ah! Foi um prazer. Olha só. Buon appetite. Hum. É muito bom. Olha essa, Mário. Olha só, Mário. Estamos honrando aqui Nápoles Na tradição. na tradição. Mário, Obrigado por proporcionar este evento para mim. nossa. Queria que toda a sua família estivesse aqui nesse momento. nos Iria ser assistindo. divertido pra caramba. É. Mas eles estão lá, vão nos assistir e a câmera é sua, você pode falar o que quiser, pode mandar um beijo. Eu agradeço meu amigo Marcelo che mi convidò e foi um grande prazer estar aqui com ele hoje. Eu acho hoje ele uma grande escola, uma grande cara che è appassionato pelo trabalho che ele faz, appassionato do trabalho dele. É verdade. Ele quis fazer esse trabalho e sacrificou muitas horas da vida dele, eu me lembro. E ele gosta de verdade, ele faz isso com satisfação. Não precisaria, mas faz isso com satisfação. Eu adoro mesmo. E o que eu mais gosto é de levar informação para vocês aí em casa, né? O paranaense que sempre está nos assistindo. E espero que essa receita possa reunir vocês em casa, possam fazer essa receita, possam variar os ingredientes, fazer com o queijo que vocês têm aí próximo. E é um grande prazer estar em família, né? Aprendendo sempre, aprendi muito isso com os italianos, estar em família, estar na cozinha. Estar cozinhando para alguém é um ato de amor, né, Mário? É um ato de amor imensurável. É um dos maiores atos de amor para uma família. É manter uma família unida. Unida. A gente tem falado muito isso. Bom, nosso programa vai chegando por aqui. Quer deixar um beijo para mais alguém aí, Mário? Para minha esposa, Ah, Carol! um abraço e uma lembrança para minha avó e para minha mãe Com certeza, com esse Mário. tipo de comida. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Um grande beijo para o paranaense que está nos assistindo, o pessoal de todo o Brasil que nos vê pelas redes sociais. Agradeço também as pessoas que entram lá no meu canal Cozinha com o Marcelo Lemos, Cozinha do Marcelo Lemos, né, melhor dizendo. E no Instagram, deixam mensagens. Siga o nosso portal tourbr.com.br, TV Paraná Turismo. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana e mussarela aí, caroça!